Central para a filosofia estoica é o ideal do sábio estoico. Se a filosofia é uma arte de viver dedicada a transformar o modo de vida, então o objetivo final dessa arte é transformar a própria vida na vida de um sábio. Todas as várias partes da filosofia estoica são, à sua maneira, direcionadas para esse fim. O sábio é descrito em uma variedade de fontes como alguém que nunca é impedido, que é infalível, que é mais poderoso que todos os outros, mais rico, mais forte, mais livre, mais feliz e a única pessoa verdadeiramente merecedora do título de rei. Ário Dídimo acrescenta o seguinte em seu resumo da Ética Estoica: dizem que tudo que o sábio faz, faz bem, evidente, pois do mesmo modo que dizemos que faz tudo bem o tocador de flauta ou o tocador de cítara, do mesmo modo o prudente todas as coisas faz bem, e as quantas coisas que faz. Pois perfaz todas as coisas segundo a reta razão e de modo segundo a excelência, sendo a arte de viver acerca do todo, do que creem ser consequência a opinião segundo a qual o sábio age, bem acerca de tudo. O sábio, portanto, é um indivíduo que dominou a arte de viver e, assim, sempre age bem em todas as áreas de sua vida, assim como o flautista que dominou a arte de tocar flauta, sempre toca bem quando toca flauta. Tendo dominado a arte de viver, o sábio estará completamente livre das doenças da alma e sua sabedoria será definida simplesmente sob a ótica de ter uma alma perfeitamente saudável. Ou, seguindo Galeno, poderíamos dizer que a alma do sábio estará completamente imune a tais doenças, enquanto alguns outros serão saudáveis, mas não imunes. Outros serão facilmente propensos à doença, enquanto aqueles atualmente superados pelas emoções estarão doentes. Em geral, porém, os estudos estoicos tendem a apresentar todos os que não são sábios como ímpios, tolos e loucos. Se o sábio é uma criatura tão rara quanto esperaríamos, então esses termos pouco lisonjeiros se aplicarão a quase todos. Não surpreendentemente, isso não foi bem recebido por alguns dos oponentes dos estoicos. Os atributos peculiares do sábio levaram a uma série de conclusões que passaram a ser conhecidas como os paradoxos estoicos. Cícero nos fornece um texto curto útil que resume alguns desses, o Paradoxos dos Estoicos. Entre os tópicos discutidos por Cícero estão as afirmações estoicas de que todo não sábio é louco, que somente o sábio é rico, e que somente o sábio é livre, e, portanto, todo não sábio é escravo. No exame do último destes, ele escreve: mas se entender servidão, o que de fato ela é, como a obediência prestada por uma alma abatida, aviltada, sem vontade própria, quem negará que todos os inconstantes, todos os ambiciosos, em suma, todos os perversos são escravos? Apesar da popularidade do estoicismo no mundo romano, pode-se entender por que nobres romanos ricos e proprietários de escravos não teriam apreciado ouvir argumentos que alegam que, na verdade, esses proprietários eram pobres e eles próprios escravos, porque não haviam alcançado o ideal, possivelmente inatingível,
do sábio estoico. Os estoicos reconheciam uma terceira classe intermediária de indivíduos, aqueles que progridem. Estes são filósofos no sentido etimológico da palavra, amantes da sabedoria que aspiram à sabedoria, mas que não são sábios em si. No entanto, tais indivíduos, em rigor, permanecem entre os tolos, conforme ilustrado graficamente em um trecho de Crisipo. Assim como no mar, o homem que está a 45 centímetros da superfície se afoga tanto quanto o que afundou 1.100 metros, da mesma forma não estão menos no vício aqueles que se aproximam da virtude do que aqueles que estão longe dela. Portanto, aqueles que progridem continuam a ser estúpidos e depravados até que tenham alcançado a virtude. Assim, até os filósofos permanecem escravos, ímpios, tolos e loucos. De fato, nenhum dos primeiros filósofos estoicos parece ter se apresentado como sábio, ainda que alguns dos seus seguidores posteriores pudessem se sentir tentados a venerá-los como tal. Se isso é verdade até para os filósofos, então quem poderia possivelmente ser contado como um exemplo de sábio? Não surpreendentemente, houve alguma dúvida quanto à existência real de tal indivíduo, ou mesmo se tal indivíduo poderia existir. Diante dessa dúvida, surge a questão de se o ideal do sábio é uma possibilidade prática real que pode ser efetivamente alcançada na realidade, ou se é um ideal regulador puramente abstrato, ao qual se pode apenas aspirar, mas nunca realmente alcançar. Essa segunda resposta formou a base para uma crítica comum ao estoicismo ao longo dos tempos, articulada por Erasmo e Kant, entre outros, e já feita na antiguidade. Isso está, é claro, intimamente relacionado à questão de se algum sábio estoico realmente existiu. Só precisamos ser capazes de apontar um exemplo concreto de um genuíno sábio estoico para podermos dizer que é uma possibilidade real tornar-se um sábio, não importa a dificuldade de alcançar isso. Para contrapor a acusação de que o sábio é um ideal impossível, os defensores do estoicismo sugeriram nomes de indivíduos que acreditavam ter atingido a posição de sábio. Entre os estoicos romanos, o exemplo preferido era Catão, o jovem. Catão, o jovem, opositor político de Júlio César, cuja vida é relatada nas obras Catão o Jovem, de Plutarco, e Farsália, de Lucano, é mais famoso por ter cometido suicídio em Útica, a cidade norte-africana que governava durante a Guerra Civil Romana, em vez de enfrentar a captura por César. Quando instado a fornecer um exemplo de um sábio estoico, a resposta de Sêneca era sempre apontar para Catão. A admiração de Sêneca por Catão era tão grande que ele sugeriu que Catão poderia até mesmo superar o ideal do sábio. Não há por que afirmar, tal como costumas, que esse nosso sábio não se encontra em parte alguma. Não imaginamos isso como vão atributo da natureza humana, nem concebemos uma imagem grandiosa de algo falso, mas já mostramos e mostraremos qual a formamos, criatura rara talvez e única por grandes intervalos de tempo. Realmente,
Tudo que é grande e que supera o limite habitual e comum não é gerado com frequência. De resto, o próprio Marco Catão, de cuja menção partiu esta discussão, receio que esteja acima de nosso modelo. Embora Cícero tenha se mantido, até certo ponto, crítico em relação a esse ideal estoico, ele reconheceu que Catão de fato conseguiu viver o seu estoicismo, em vez de apenas argumentar a respeito, e o descreveu como um exemplo perfeito de estoico. O poeta estoico Lucano é ainda mais enfático quanto à condição preeminente de Catão. Catão foi um verdadeiro pai de sua pátria, e muito mais digno do que outros que desde então receberam este título, de ter altares erguidos em sua memória. Um dia, quando finalmente formos libertos da escravidão, se isso algum dia acontecer, Catão será divinizado, e Roma então terá um Deus por cujo nome poderá jurar, sem se envergonhar disso. Enquanto estoicos romanos como Sêneca e Lucano admiravam Catão o jovem como um possível exemplo de sábio, no mundo de fala grega quem era apresentado com frequência como um exemplo de sábio era Sócrates. Vimos no capítulo 1 a história segundo a qual Zenão foi inicialmente inspirado a estudar filosofia depois de ler acerca de Sócrates nas Memórias de Xenofonte. De fato, pode-se dizer que a filosofia estoica literalmente começou com a admiração de Zenão pela vida de Sócrates. Filodemo relata que alguns estoicos queriam ser chamados de socráticos. Nas obras de um estoico posterior, como Epiteto, Sócrates forma um paradigma autoritário para a vida filosófica ideal. E tu, mesmo que não seja Sócrates, deves viver desejando ser como Sócrates. Também é evidente que Sócrates representou um importante modelo para muitos dos primeiros estoicos, de maneira similar à função de Epicuro como modelo para os epicuristas. Mas, claro, Sócrates não era um sábio estoico, nem poderia ter sido, pois viveu antes de o estoicismo ter sido concebido. Ele era simplesmente um modelo de sabedoria que alguns estoicos consideravam incorporar os principais atributos de seu próprio ideal filosófico. Outros não estoicos que foram adotados dessa forma, como modelos do sábio, incluíam o lendário Heracles ou Hércules e Diógenes, o cínico. Epiteto cita Diógenes como um exemplo para um interlocutor cético. Mas posso mostrar-te alguém que foi livre, para que não tenhas mais de procurar um exemplo. Diógenes foi livre. Como assim? Não por ter nascido de pais livres, pois não o foi, mas por ele mesmo ser livre, por ter rejeitado tudo aquilo que torna a escravidão possível em uma pessoa, de modo que não havia maneira de alguém se aproximar ou agarrar-se a ele para escravizá-lo. Apesar desses exemplos, o grande problema para o Pórtico Pintado era que nenhum dos primeiros estoicos se apresentava como sábio, e os estoicos posteriores pareciam hesitantes em canonizar os fundadores da escola. Ambas as partes devem, claro, ser creditadas por sua cautela aqui. Mas isso significava que a escola não tinha uma figura interna que pudesse ser apresentada como um exemplo vivo de seu próprio ideal filosófico.
Nem Sócrates nem Diógenes eram estoicos, enquanto Catão era um herói especificamente romano, produto de um contexto político particular que não teria sido um modelo óbvio para o estoicismo como um todo. Críticos antigos foram rápidos em apontar que há um problema potencial em um sistema filosófico primariamente direcionado a se tornar algo que nunca existiu e talvez jamais possa existir. Há algo inevitavelmente fútil em dedicar a vida a tentar tornar-se um sábio, se esse é um objetivo inatingível. Apesar de suas grandes qualidades, é ridícula a alegação de que Sócrates ou Catão nunca cometeram um erro em suas vidas, o que seguiria da afirmação de que eram sábios infalíveis. De fato, parece que alguns estoicos posteriores levaram essas preocupações a sério, e Panécio, por exemplo, desviou a atenção das ações hipotéticas do sábio perfeito e focou mais nas ações de indivíduos imperfeitos que tentam melhorar suas vidas no aqui e agora. Em resposta a essas preocupações, pode-se dizer que, embora o sábio estoico possa parecer um ideal abstrato inatingível, na verdade era um ideal baseado em exemplos concretos específicos. Como vimos, o mais importante desses teria sido Sócrates, talvez seguido de perto por Diógenes. Embora seja improvável que Sócrates ou Diógenes tenham reivindicado ter vivido à altura de algumas das descrições mais abstratas dos atributos aperfeiçoados do sábio, eles, no entanto, incorporaram uma série de qualidades que os estoicos consideravam louváveis. Se avaliarmos a imagem do sábio dentro desse contexto, tendo em mente os exemplos concretos nos quais se baseia, então o ideal não parecerá tão irrealista. Embora possa ser impossível tornar-se perfeito ao ponto de infabilidade, é concebível, nas palavras de Epiteto, tornar-se como Sócrates. Não importa a dificuldade dessa tarefa. E mesmo que o Sócrates em mente já não seja idêntico à figura histórica. O ponto mais importante a enfatizar aqui, contudo, é a maneira como essa preocupação com o sábio no estoicismo enfatiza sua orientação primariamente prática. A tarefa filosófica fundamental para o estoicismo é transformar o modo de vida de alguém na vida de um sábio.